Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Felipe Francischini, do PSL do Paraná. O deputado é o líder do partido na Câmara e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Deputado, muito obrigado pela entrevista, um prazer recebê-lo. Vamos começar falando desse xadrez para a presidência da Câmara, porque depois da decisão do Supremo que barrou a possibilidade de reeleição, com o nome de Rodrigo Maia definitivamente fora do páreo, como é que fica a situação do PSL? O senhor acha que facilitou um pouco para que vocês tenham algum candidato, por exemplo? Eu acredito que a definição será rápida agora. Até o final do ano, com certeza, já sairão todos os nomes que concorrerão efetivamente ao pleito. Nós temos uma candidatura posta, que é a do deputado Arthur Lira, um deputado respeitado na casa, que tem um histórico de bons projetos também aprovados lá na casa. E nós teremos algumas candidaturas mais independentes, digamos assim. Mas o nome realmente não está definido. O presidente Rodrigo Maia tem um grupo e tem trabalhado para que esse nome de consenso saia logo. Mas acredito que apenas no final do ano nós saberemos quais serão os nomes mais fortes para a sucessão do presidente Rodrigo. Então não tem mais o nome de Luciano Bivar, vai ser mesmo o candidato pelo Planalto, Arthur Lira, é isso? Não. O que eu disse é que nós temos o candidato Arthur Lira, que é uma candidatura posta há mais de 2 anos, até o deputado Arthur tem trabalhado. Nós, o nosso partido, nós formamos hoje um bloco com 3 partidos, que é o PSL, o PTB e o PROS. O nosso candidato a presidente da Câmara é o nosso atual presidente do PSL, Luciano Bivar, que é o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. E nós estamos aguardando agora apenas algumas definições de outros nomes. Alguns nomes já desistiram, como, por exemplo, o deputado Marcelo Ramos, que é do PL, lá do Amazonas, e até o final do ano nós saberemos exatamente quais são as candidaturas postas. Agora, só uma pergunta, Clébio. A gente está entrevistando vários parlamentares, né, nas últimas semanas, e eu gostaria de saber do senhor qual é o perfil do candidato para ocupar essa vaga de Rodrigo Maia. É um candidato que fale com tanto o centro, com a esquerda, com a direita, enfim, qual o perfil dessa pessoa que vai ocupar esse cargo? Bom, acho que o perfil tem que ser uma pessoa com muita paciência. Acho que presidir a casa é uma tarefa muito dura, porque você tem que estar analisando todas as bancadas, todas as diretrizes das bancadas. Nós precisamos de um presidente que seja independente, não podemos ter um presidente da Câmara que seja governista ou que seja oposição. Precisamos de alguém que presida a casa, que presida a Câmara dos Deputados e que tenha como foco realmente o diálogo, um bom entendimento com as bancadas. Por isso que nós hoje temos apoiado muito fortemente o nosso presidente Luciano Bivar, que é uma pessoa de bom trato, uma pessoa que tem uma experiência grande na vida pública e que eu tenho certeza que, se for ungido, principalmente por esse grupo mais independente dentro da casa, tem uma chance muito grande de vencer esse pleito em fevereiro de 22. Deputado, o presidente... Fevereiro de 20, desculpe. O presidente Rodrigo Maia, nos últimos tempos, eu diria até que mais do que a gente estava acostumado a verificar em outras presidências, puxou muito protagonismo para a Câmara e até para o cargo que ele exerce. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que, em alguns momentos, o parlamento se excedeu nessa busca pelo protagonismo? Eu acredito que não. Qualquer país do mundo, o poder que sempre elenca todas as mudanças sociais, todas as mudanças constitucionais, principalmente, são feitos através do parlamento. A Câmara dos Deputados, no ano passado, eu ainda estava na presidência da CCJ, nós terminamos de aprovar a reforma da Previdência e logo já começamos a tratar a reforma tributária. Lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nós aprovamos em 2 semanas o relatório, que é aquela PEC do deputado Baleia Rossi, e foi encaminhado para a Comissão Especial, que está até hoje aguardando realmente uma resolução. Então, o que eu quero dizer realmente é que a Câmara puxou muitos temas de interesse público que talvez o governo, de maneira correta, estava tratando de reforma da Previdência, tratando de coisas mais do dia a dia, e a Câmara pôde, então, fazer um trabalho paralelo com o do governo. Reforma tributária, acho que é um deles. Torcemos para que possamos aprovar ainda esse ano, pelo menos em primeira votação, a reforma tributária, porque eu acho que é o maior pleito hoje da sociedade brasileira. Seguimos aí nesse tema da eleição para a presidência da Câmara, né? O novo presidente, ele vai ter que estar atento a demandas que a gente está vindo de uma pandemia, então ele vai pegar aí um poder que também vai estar bastante desgastado. Nós temos aí um rombo nas contas públicas, então vai ser um presidente que não só do diálogo, mas também vai ter que dançar conforme a música. É mais ou menos essa linha? Não, com certeza, até porque nesse ano, durante a pandemia, nós conseguimos aprovar a PEC do orçamento de guerra,
Foi uma PEC muito importante para que o governo não parasse, para que continuasse os investimentos, continuasse girando a máquina pública, mas a partir do ano que vem, com certeza, nós teremos muitas dificuldades, não só na questão do desemprego, na questão da economia, mas principalmente na questão das contas públicas. Então, eu vejo que o próximo presidente da Câmara e o próximo presidente do Senado tem que ter uma parceria grande com o governo nessa questão do pacto de governabilidade, na medida em que os esforços terão que ser conjuntos. Não adianta o governo remar para um lado e o Congresso remar para o outro. Então, eu tenho certeza que precisamos de pessoas que nos representem hoje a nível de Congresso Nacional, que possam olhar para as finanças públicas, olhar para a responsabilidade fiscal e ajudar realmente o governo a conduzir, porque os próximos anos serão muito difíceis, na minha visão. Nós acabamos de sair de uma eleição municipal em que os partidos do chamado Centrão saíram vitoriosos com o maior número de prefeituras e até de capitais. Como é que isso muda o cenário para o PSL? O senhor acha que agora o governo tem que negociar mais, inclusive pela força que esses partidos de Centrão também tiveram? E para o partido de uma forma geral, visando já as eleições de 2022. Qual o cenário a partir dessa grande mudança de, digamos assim, menos polarização, como essas eleições deixaram claro? Bom, na minha visão, são duas eleições muito diferentes. As eleições para deputado, presidente, senadores e governadores é uma eleição que tem um conteúdo um pouco mais ideológico, digamos assim. Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, quem é liberal. E a eleição municipal não, ela é uma eleição de uma pauta totalmente municipalista. As pessoas olham mais para quem é o candidato e muito menos qual é o partido que esse candidato está. Então eu vejo que realmente essa vitória que foi alardeada para os partidos de centro é uma vitória que já era programada, uma vitória que, na verdade, é histórica no Brasil, porque a eleição municipal, ela olha realmente pelos problemas e o foco local. Eu acredito que não vai ter grande reflexo para 2022. O que nós precisamos agora é realmente continuar avançando nas pautas, parar com toda essa briga hoje que tem acontecido no meio político aqui em Brasília, em que um grupo tenta a todo momento não dar os louros da fama para o outro, então o projeto quase nenhum avança. Nós precisamos realmente entender que se o Brasil não avançar, não vai avançar nenhuma pauta política, nenhum político vai estar bem se não tiver emprego para a população, se não tiver comida na mesa das pessoas. Então, acho que esse pacto da governabilidade que eu falo não é um pacto exatamente com o governo A ou B. É um pacto para que a gente possa retomar a atividade econômica do Brasil, que a gente possa retomar a normalidade, principalmente agora com essa questão da vacina ou não do coronavírus, mas que a gente possa voltar a ter uma vida e que a gente possa dar uma resposta para as pessoas que estão aguardando isso. Então, eu acho que essa é a principal pauta do ano que vem, é o desafio não só do presidente da República e do Congresso, mas de todos os governadores e prefeitos eleitos agora. Deputado, agora puxando aí um pouco isso que o Clébio falou, que é muito importante. Nas eleições nós vimos aí uma diminuição dessa polarização que tínhamos na eleição, que tivemos, na verdade, na eleição passada, e agora isso mostra aí que o futuro também pode ocorrer essa diminuição. E quando o senhor fala em retomar a pauta do Brasil, quais seriam esses pontos? São as reformas? Que medidas seriam essas? São as reformas. Muitas delas, a gente tem falado, inclusive vocês na mídia, há mais de um ano, reformas que não avançaram 1 milímetro. Temos a reforma tributária, que estamos torcendo e pressionando para que seja pautada logo. O presidente Rodrigo Maia tem feito todos os esforços possíveis e esperamos que nesse mês, agora de dezembro, possamos pautá-la. Mas tem outras reformas que poucos ainda continuam falando, que são tão importantes quanto. Reforma administrativa, para você enxugar o gasto da máquina e para dar mais capacidade para que os funcionários públicos possam trabalhar, possam prestar um serviço à população. Temos a reforma do Pacto Federativo. Hoje, o problema do Brasil, na minha visão, do ponto de vista constitucional, é que nós pegamos de vários países do mundo as experiências que eles têm a nível constitucional e tentamos implantar aqui. Então, a gente faz uma confusão constitucional gigantesca. A gente pega o sistema federativo de um país, a gente copia o sistema eleitoral do outro, então a gente vai fazendo uma série de remendos e nunca se encontra na nossa experiência constitucional. Então essas reformas são importantes não só a nível de retomada econômica, de dar mais capacidade de investimento para o Brasil, mas principalmente uma racionalização na máquina pública. Hoje eu tenho certeza que poucas pessoas têm um conhecimento profundo a nível de máquina pública, porque realmente é muito complexo, são muitas normativas que são infundadas, que não deveriam existir mais. Então, essas reformas são muito importantes. Olhar para a economia, mas olhar também para as reformas estruturantes de Estado, a nível de funcionários públicos e a nível de responsabilidade fiscal. O senhor falou que tem, digamos, uma esperança de que a reforma tributária possa ser votada ainda esse ano, apesar de todas as dificuldades que a gente tem visto no calendário do Congresso. Qual que seria o modelo ideal dessa reforma, na sua visão? Na verdade, eu tenho a visão de que nós temos que avançar com algum quesito. A gente não pode, mais uma vez, passar uma legislatura em que não se aprove uma reforma tributária. Desde 88, logo que a Constituição foi aprovada e entrou em vigor,
no final da década de 80, todo brasileiro reclama da forma de tributação no Brasil, da injustiça social que acontece, da burocracia que existe para prestamento desses tributos. Então, nós não podemos passar mais uma legislatura sem dar uma resposta. No mínimo, o que nós conseguimos avançar nessa reforma agora é uma questão de simplificação, para que não haja tanta confusão na hora do empreendedor, do empresário ou mesmo do trabalhador de prestar conta das suas atividades. Nós queremos avançar na questão da folha de pagamentos, porque a gente sabe hoje que o Brasil tem uma das folhas de pagamentos mais cara, com uma tributação em cima, e isso com certeza pode gerar mais emprego, pode dar mais capacidade de investimento para os empreendedores. Então eu acredito assim, cada partido, cada bancada e cada deputado mesmo tem uma ideia sobre o que seria a melhor reforma tributária. A gente não consegue fazer um consenso entre todos eles. Então nós temos que votar e trabalhar pelo aquilo que é possível. E o possível, que eu já conversei com todas as bancadas, é no mínimo uma reforma para agora que simplifique a tributação, desburocratize um pouco o nosso sistema e possa dar uma resposta nos próximos 10, 15 anos de um acréscimo do PIB na ordem de 15% apenas com essa simplificação. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que agora, passadas as eleições municipais e também passado esse imbróglio aí, se ia ter ou não reeleição, ele falou que não pode mais haver desculpas e é hora de aprovar pelo menos a PEC emergencial, e ele ainda estava confiante na aprovação da reforma tributária. Agora, esse outro ponto que chama muita atenção é a reforma administrativa, bastante criticada, justamente porque o governo não teria incluído tanto o legislativo como o judiciário. Como é que o senhor vê isso, né? Tendo em vista que esses dois poderes têm aí abrigam aí os maiores salários? Bom, na minha visão, até foi uma decisão acertada do governo não incluir o legislativo nem o judiciário, porque na minha visão o governo tem que tratar do executivo. Mas a partir do momento que o projeto chega à Câmara dos Deputados, cumpre a nós, deputados e senadores, colocar para dentro o legislativo e negociar com o judiciário para que também seja incluído. A gente não pode deixar nenhuma categoria de funcionários públicos que tenha vantagem sobre as outras, que tenha uma regalia a mais, que tenha algum benefício a mais. Mas isso cumpre agora a nós, deputados, incluir isso no texto. O que nós temos cobrado realmente é que agilizem logo. Os atuais servidores não entraram na reforma, né, nos principais pontos, apenas aqueles que ingressarão para frente no serviço público. Eu sou um deputado um pouco radical nesse assunto, na medida em que eu acredito que tem que incluir sim os atuais, nem que seja com algumas regras transitórias, algumas regras um pouquinho mais amenas, porque eles já têm uma questão de estabilidade, de segurança jurídica. Mas hoje no Brasil realmente a legislação ela é muito ruim quanto ao funcionalismo público. A gente precisa aprimorar até para que eles possam dar uma resposta efetiva à sociedade que tanto reclama em algumas classes de funcionários públicos do prestamento, da prestação do serviço, né? Muito bem, deputado. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, também no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e ainda por meio das nossas redes sociais. A gente está falando aqui muito sobre o calendário de votação e tem um item que é emergencial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, travada aí pela disputa justamente da presidência da Comissão de Orçamento. Será que a gente corre o risco de virar o ano sem essa questão resolvida? Porque aí o governo vai ter um super problema para pagar os gastos públicos no início do próximo ano, né? Exatamente. Colocaram um cronograma agora de votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para quem está nos assistindo, entre o dia 17 e o dia 21 de dezembro. Eu, pessoalmente, ainda estou um pouco cético quanto a esse cronograma ser respeitado, até porque não houve nenhum diálogo com as bancadas para que a gente possa estipular o texto, para que a gente possa apresentar as nossas sugestões do ponto de vista político, porque não basta apenas apresentar a emenda no sistema, você tem que ter uma negociação política com as bancadas. Então, o nosso esforço é para que seja votado esse ano. É muito ruim entrar no próximo ano sem a LDO aprovada. Mas eu também vejo essa dificuldade, sabendo que já estamos quase nesse prazo e que ainda não começou um diálogo mais forte para a aprovação dela. O Senado deve votar até a próxima semana, enfim, nas próximas semanas, a PEC emergencial, que traz justamente contenção de gastos. E o medo é furar justamente o teto. Como que o senhor vê isso? Eu vejo que é muito importante a gente não permitir nenhum instrumento, nenhum mecanismo que possa propiciar o aumento do gasto público furando o teto dos gastos. Eu acho que foi um dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos anos. Foi um avanço até proposto na época do ex-presidente Michel Temer e que é importante porque o Brasil hoje ele tem muita dificuldade de planejar o seu futuro. Então, o recado para principalmente o investidor externo e para os investidores aqui da dívida pública é um sinal de que a gente poderia aprovar um projeto e retomar a situação que acontecia antes. Então, na minha visão, o Senado tem que ter uma mão dura, uma mão forte para que não existam brechas e lacunas nesse projeto e que a gente possa continuar respeitando as contas públicas sem qualquer tipo de rompimento do teto dos gastos.
A gente tem falado, deputado, justamente sobre o calendário de votações, e a gente sabe que esse aperto no calendário tem feito com que alguns parlamentares defendam que não haja recesso agora em janeiro. Como é que o senhor vê essa questão? Seria importante realmente derrubar o recesso para votar aquilo que existe de pendente na pauta? Eu sou favorável a derrubar o recesso desde que a gente consiga aprovar alguma coisa dentro do Congresso Nacional. O problema hoje não é nem a questão do recesso ou não recesso. A questão é que nós estamos há praticamente um mês em que nada se vota de maneira efetiva na Câmara dos Deputados e no Senado também de uma maneira um pouco parecida. São muitas brigas, principalmente visando a presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem, e essas brigas não têm permitido com que a gente foque nos projetos, foque nas reformas e tente aprová-las. Então, eu sou favorável a acabar com o recesso, até porque eu não tenho nenhuma programação de viagem para esse ano, de maneira alguma. Quero estar aqui contribuindo, mas não basta só acabar com o recesso. A gente tem que, pelo menos no mínimo, fazer um pacto de boa convivência na casa para que a gente possa voltar a analisar os projetos e aprová-los. Não adianta ficar sem recesso, ficar a semana inteira em Brasília sem aprovar nada. A gente está falando aí justamente da aprovação, né, de projetos importantes que a Câmara aprovou agora há pouco, justamente o projeto que trata da BR do Mar, também conhecido como cabotagem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, o que significa isso para quem trabalha nos portos, enfim, quem depende muito dessa área e para o Brasil inteiro, né? O que muda a partir de agora? É um projeto muito importante, é um trabalho que nós temos feito com o ministro Tarcísio da Infraestrutura. Eu fui relator e aprovamos a MP 945, que foi uma MP que deu condição dos portos públicos no Brasil não pararem suas operações durante a pandemia, porque nós sabemos hoje que grande parte das exportações que o Brasil realiza são através dos nossos portos, não são através de outros meios. Então, agora com esse projeto da cabotagem que nós aprovamos na Câmara, com alguns destaques que nós também ajudamos o governo a aprovar, nós conseguimos desburocratizar um pouco esse setor. Vamos programar muitos investimentos estrangeiros também que vão vir para o Brasil para se instalar aqui no nosso país, para estar gerando emprego também. Conseguimos, no projeto, montar um texto que desse segurança jurídica não só para os caminhoneiros, mas também para os trabalhadores do porto. Então, eu acredito que é um projeto daqueles que daqui a alguns anos nós veremos os frutos que advirão dele. Vamos especificar um pouquinho esse projeto, que eu acho interessante para quem está em casa entender. Quando a gente fala de cabotagem, na verdade a gente está falando de um porto interno para o outro, né? Aqui no Brasil, nós estamos falando de uma navegação interna. E esse projeto ainda tem destaques, né? Tem outras, tem que passar ainda pelo Senado, enfim. E de que maneira ele facilita? Eu vi até o ministro Paulo Guedes falando que traria mais investimentos para o país, em contrapartida a oposição alega que não, que isso aí atrapalha quem está trabalhando ali internamente. Eu queria que o senhor deixasse mais claro isso para quem está em casa de uma forma bem detalhada. A cabotagem, como você falou, é esse transporte entre os portos. Então, por exemplo, um navio passa ali no porto de Paranaguá, no Paraná, e deixa a carga no porto de Santos, em São Paulo. E existe muita cabotagem interna também, nos rios do Brasil, principalmente na região norte, no Amazonas. E hoje a cabotagem ela é muito cara. Então, nós vemos um modal que é o terrestre, que é a questão dos caminhoneiros transportando as cargas e muito pouco de cabotagem. Com esse projeto do governo, a gente consegue desburocratizar, simplificar e dar condição para que quem queira investir nessa área possa investir, possa estar gerando emprego e diminuindo o custo do Brasil. Eu acho que é isso que o ministro Paulo Guedes fala, é a diminuição do custo do Brasil. Tenho certeza que muitas cargas, por exemplo, o produtor de soja, o produtor de trigo lá no Paraná, vai conseguir levar para o norte do país a sua carga através da cabotagem, pelo nosso mar territorial. E de lá, claro, que vai ter os caminhoneiros que vão pegar no porto e vão levar para o seu destino. Mas o fato é que vai movimentar a economia, vai reduzir o custo do Brasil. E eu tenho certeza que, principalmente, os moradores norte e nordeste vão conseguir receber produtos mais baratos do que têm recebido hoje. Ok. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre a vacinação contra o coronavírus. Até já. De volta com o JR Entrevista, o nosso convidado hoje é o deputado federal Felipe Francischini, do PSL do Paraná, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Deputado, é uma das comissões mais importantes. Queria que o senhor falasse para a gente uma avaliação sobre os prejuízos, o que foi deixado para trás com essa pandemia, porque certamente a agenda não pôde ser cumprida, infelizmente, né? Muitos projetos, não sei se vocês sabem, e também quem está nos assistindo, mas a maior parte dos projetos que nós aprovamos no Congresso Nacional e que viram lei através da sanção presidencial, são projetos que não passam pelo plenário da Câmara e do Senado. Eles tramitam apenas nas comissões e a CCJ é essa última comissão. Então, a questão do travamento das comissões foi uma questão muito ruim esse ano. Muitos projetos que nós poderíamos ter aprovado não foram.
Um deles, e é talvez a maior crítica que eu faço ao regimento interno da Câmara dos Deputados, é a PEC da prisão em segunda instância. Quando o STF pautou aquela questão no final de 2019, logo que ocorreu isso, eu já pautei na CCJ, nós pensamos uma PEC e fizemos um novo texto para abarcar toda essa questão. Aprovamos em 2 semanas lá na Comissão de Constituição e Justiça, sob a minha presidência, e está até hoje, passado mais de um ano, parado na Comissão Especial. E a crítica que eu faço ao regimento da Câmara é exatamente esse. Lá no Senado, a própria CCJ analisa a admissibilidade e o mérito das propostas de emenda à Constituição. Ela faz todas as etapas e passa para o plenário. Na Câmara dos Deputados, não. Você tem a CCJ que faz a admissibilidade, depois dela você tem que montar uma comissão especial do zero, com indicação de líderes partidários, para depois da comissão especial dar o parecer e ir para o plenário. Então, essa etapa é muito demorada. Muitas PECs, e a principal que eu sinto realmente pena de não ter aprovado, que é a questão da PEC da condenação após prisão em segunda instância, é um desses casos principais. Já poderíamos ter aprovado em plenário se não houvesse o rito da comissão especial. Agora, deputado, só para não perder a oportunidade, a gente sabe que algumas comissões ficaram prejudicadas pela necessidade de encontros presenciais. A exemplo do que acontece no plenário, das votações online, não haveria alguma forma, e o senhor não acha que talvez esse seja um desafio para se pensar daqui para o futuro, de que essas discussões nas comissões também sejam online e votações também possam ocorrer de maneira online? Não, com certeza. Inclusive é isso que nós pregamos. A nossa equipe, eu ainda estou presidente da CCJ, estava preparada para começar a questão das sessões online, ao mesmo molde do plenário, mas infelizmente o nosso regimento trava porque ao final de todo ano, quando se inicia a nova sessão legislativa, tem que fazer a eleição dos presidentes. E esse ano, no meio de toda essa briga política que a gente já falou aqui no programa, não propiciou com que as bancadas entrassem no acordo para definir qual partido presidiria cada comissão nesse ano 2020. Então, na verdade, não foi nenhum problema da questão online, da questão de sessão online ou presencial. Foi mais um problema político causado nesses últimos meses de brigas incessantes pela presidência da Casa. O senhor falou da PEC que trata da prisão após a condenação em segunda instância. Além da PEC, quais outros projetos que são importantes e relevantes para o país estão parados na CCJ justamente por conta disso que o senhor acabou de falar? Nós temos inúmeros projetos. Nós conseguimos fazer no ano passado a CCJ ser a segunda comissão mais produtiva desde o Império Brasileiro. Nós conseguimos aprovar mais de 2.000 projetos de lei lá na CCJ que estavam parados, alguns deles há mais de 25 anos. Muitos na área do direito penal. A sociedade brasileira sempre espera uma resposta efetiva. No caso da nossa legislação penal, eu não sou daqueles que quer aumentar a pena de tudo, até porque eu sei que mais importante do que o aumento da pena é a questão de você poder condenar essas pessoas. Não adianta você ter uma pena alta e não ter a condenação, mas é fato também que muitos crimes merecem uma atualização em termos de pena, em termos de recrudescimento. Um deles que a gente ficou muito feliz de aprovar na CCJ é o crime daqueles traficantes que vendem a sua droga na porta das escolas e das faculdades. Nós não podemos tolerar isso e tem que ter um aumento de pena para esse caso. Não é a mesma coisa você vender droga numa balada, que já está muito errado, e vender droga numa escola para uma criança de 10, 15, 16 anos. Então, são muitos projetos, e esse é apenas um exemplo deles, de projetos que nós aprovamos na CCJ e que agora ficaram parados porque o plenário, claro, tem um volume gigantesco de projetos, muitas reformas, muitos projetos voltados ao coronavírus que nós aprovamos esse ano, mas que acaba não tendo tempo e consenso na casa para aprovar projetos como esse, principalmente no campo do direito penal e do processo penal. Esse da PEC, da prisão após condenação em segunda instância, é um tema que causou muita polêmica e ainda causa. Nós estamos falando aí de um princípio constitucional que é da presunção de inocência. Como é que o senhor vê isso, né? Você, de repente, você coloca uma emenda na Constituição que você quebra esse princípio. Ou não está quebrando o princípio? Queria que o senhor falasse melhor. Não, na nossa visão não. Até porque eu sempre bati na tecla de que essa última resposta tem que ser dada pelo parlamento. Porque, afinal, emenda à Constituição inicia pelo Congresso e termina no Congresso. Não tem sanção presidencial. Então, tudo depende do Congresso. O que nós não podemos é ter insegurança jurídica, até mesmo nesse caso causado pelo Supremo Tribunal Federal, de mudar o seu entendimento em poucos anos, mais de 3 vezes. Então, você pega lá um condenado em segunda instância, solta. Depois você prende, depois você solta de novo. O que a gente não pode ter essa insegurança jurídica, tanto para o órgão de fiscalização, para os órgãos de controle, quanto também para o cidadão brasileiro. Então, eu acredito que toda a população espera que o Congresso dê uma solução rápida para isso,
para que a gente não fique ao alvedrio toda hora de interpretação. Se mudar 2, 3 ministros, muda de novo a interpretação. Então, acho que é isso que nós temos que provocar dentro do Congresso, e fizemos muitas audiências públicas, muitos juristas foram lá na CCJ e também agora na Comissão Especial, e na minha visão e de muitos outros deputados ficou claro de que não estamos, de maneira alguma, assodando a Constituição, passando por cima dela, nesse entendimento da condenação após segunda instância. Perfeito, deputado. Olha, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, também no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e ainda em nossas redes sociais. Deputado, a gente sabe que agora, falando da vacina contra o coronavírus, o governo do estado de São Paulo anunciou já a primeira fase de vacinação para 25 de janeiro. E aí há uma guerra colocada à mesa, porque os governadores querem ter o direito de comprar vacinas, apesar do governo federal ainda não ter anunciado um plano de vacinação, digamos assim, mais claro. Como é que o senhor vê essa questão, a gestão de crise do governo federal e essa necessidade, essa luta, uma briga bem colocada, né, Alessandro, política em relação à vacina? Eu acho que a gestão da crise do coronavírus, do ponto de vista da administração pública, tanto do governo federal, governos do estado e prefeituras, é horrível. Acho que toda a população brasileira tem acompanhado isso. A população espera, no momento de crise, que hajam líderes políticos, tanto a nível de prefeituras, governos do estado e governo federal também, que possam dar um caminho, possam dar uma solução, possam apresentar tranquilidade para a população. O que não pode é ter essa briga que eu tenho falado desde o começo da pandemia. É uma briga de que se morrer muita gente é culpa do presidente Bolsonaro e se tiver muito desemprego é culpa dos governadores, principalmente o governador João Dória, que é sempre elencado aí na hora da porrada na rede social. Então, você não tem um debate sério sobre isso, você não tem políticos juntos tentando achar uma solução. Você tem políticos apostando de que a sua visão dará certo para que em 2022 se reflita em voto na sucessão presidencial. Então, isso é muito ruim. Eu tenho certeza hoje que toda a população brasileira não está feliz com a gestão política que tem sido feita em torno do coronavírus. Mas eu realmente admiro todos aqueles que estão buscando uma solução, que têm conversado a nível de governos para que a gente possa apresentar um plano de vacinação. Muitas pessoas esperam isso para voltar a ter a sua vida, ter normalidade no seu trabalho, no seu emprego, principalmente as pessoas mais idosas e as que apresentam comorbidades. Mas eu vejo realmente que é mais um daqueles aspectos, e que são aspectos que vêm da eleição 2018, em que tudo acaba em briga, tudo acaba em rixa política para ver quem que vai ser vitorioso em 2022. Isso é muito ruim para o país, mas eu torço e espero que a pandemia do corona acabe logo com a questão da solução via vacina ou vias alternativas, mas que essa briga pelo menos acabe e a gente possa virar a página e retomar a economia do nosso país. Agora, que resposta o deputado da Câmara pode dar à população em meio a uma guerra, né? Uma guerra que há quem esteja indo para São Paulo para tomar logo, se imunizar o quanto antes, há quem reclame, enfim, o que pode ser feito na prática para poder não colocar isso aí como uma questão política, mas sim como uma saúde pública, né? As pessoas precisam ser imunizadas. Exato, na minha visão nós temos que olhar principalmente para os estados mais pobres e aqueles estados que têm menos população, porque um estado forte como São Paulo, forte como o meu estado que é o Paraná, ou Minas Gerais também, você consegue ter uma força política do governador e dos seus prefeitos para ir em busca da vacina, para ter condições técnicas de estar aprovando isso na Anvisa, estar brigando por essa questão. Agora, estados menores, estados mais pobres, têm uma dificuldade maior. Então, acho que hoje o principal plano que deveria existir em nível de Brasil era realmente você pegar casos de sucesso e implantar lá no Norte, no Nordeste, em estados menores, que acabam ficando fora desse espectro político de poder. Porque realmente eu vejo essa preocupação na população. Ninguém mais aguenta ficar em casa, ninguém mais aguenta essa discussão toda que é feita. Hoje, para vocês terem uma ideia, é a discussão que eu mais vejo na rede social, é se a vacina tem que ser obrigatória ou não obrigatória. Eu acho que a população brasileira não está nem aí se ela é obrigatória ou não. Alguns querem tomar, alguns não querem, mas o que incumbe ao poder público é dar a possibilidade que elas tenham a sua própria escolha. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acredita que deva ser obrigatória ou não? Porque essa discussão também vai ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. É mais uma judicializada. Qual a sua visão sobre isso? Na minha visão, assim, essa discussão do jeito que tem sido feita, a nível político, é uma besteira. Porque a liberdade está aí, você não pode obrigar uma pessoa a algo que ela não quer. Isso é um assunto rotineiro na história da humanidade. Agora, nós temos outros meios de colocar sanções para que as pessoas tomem a vacina caso queiram ter uma volta da normalidade. Você não pode ter, por exemplo, um bar, um lugar com muita aglomeração, todo mundo sem máscara, se a pessoa não tomou a vacina. Então, você, através de outras sanções, que não uma obrigação pura e explícita
a essa pessoa, vai fazer com que as pessoas procurem a vacina, tomem e possam voltar à normalidade. Não adianta obrigar, você tem que conscientizar e tem que estabelecer outras sanções, a própria pessoa vai querer buscar isso. Perfeito, muito obrigado, deputado. Olha, o JR Entrevista faz agora uma rápida pausa e no próximo bloco a gente fala sobre a recuperação do Brasil pós-pandemia. Não saia daí. De volta com o JR Entrevista, hoje com a gente o deputado federal Felipe Francischini, do PSL do Paraná. Deputado, ainda voltando sobre esse assunto político, né? O partido discute uma possível volta do presidente Jair Bolsonaro para o PSL? É um assunto rotineiro, sempre está colocado na mesa. Eu, em toda entrevista que eu dou, eu sempre falo que a pessoa tem que estar no partido que ela se sente mais à vontade. Então, essa pergunta se o presidente Bolsonaro vai voltar ou não é uma questão que ele mesmo, eu acho que tem que responder. Porque a questão partidária é uma questão muito pessoal de cada um. Mas, claro que dentro da nossa bancada, assim como em qualquer bancada que é grande no Congresso Nacional, você tem ideias diferentes. Você tem pessoas que são de uma corrente um pouco mais forte, que são mais liberais na economia, outras que são mais conservadoras, que focam mais na questão do conservadorismo. Então, eu vejo que, na verdade, a grande pergunta para 22 é se a direita brasileira ela vai amadurecer ou não. Nós vemos que até o momento não amadureceu. Você tem uma série de brigas, você não tem uma unidade, você não tem um respeito recíproco à opinião alheia, porque na esquerda você vê várias correntes, você vê a corrente do PSOL, dentro do PSOL tem várias correntes internas, o PT é outro modo de pensar e dentro do PT você tem 3, 4 vertentes e não é possível que a direita só exista uma vertente, que se não for essa vertente você é inimigo, você é traidor ou você é algum outro adjetivo. Então a direita, ela ganhou a eleição em 2018, tanto a nível de Congresso, quanto também a nível de presidente da República, mas ela ainda não se encontrou nesse espectro político. A gente está tomando, desculpe falar aqui, um show de bola do Centrão dentro da Câmara dos Deputados. Isso é inegável, porque eles são habilidosos, eles estão na política há muito tempo, eles sabem convergir em opiniões dependendo de qual governo está ocupando a cadeira, mas hoje a direita não possui um projeto de país, a direita não possui um projeto político de poder, e poder legítimo. Estou falando aquele poder político que alguns outros presidentes queriam exercer a contragosto da população brasileira. Mas falta realmente isso hoje e essa questão partidária reflete nisso. Nós não conseguimos, um ano, ter uma convivência entre todos. Você tinha uma briga regional de deputados do mesmo estado que estavam dividindo espaço em provisórias municipais do partido. Você via outros brigando porque tinham um ego maior um que o outro, por causa da presidência de alguma comissão, por causa de algum espaço em relatoria dentro da Câmara, e você não vê uma unidade. Uma coisa que eu vejo dentro da Câmara, e que pelo menos eu admiro essa questão, é que na esquerda, dentro de cada partido, eles têm muita divergência, eles brigam bastante, mas eles não deixam essas divergências superarem o seu entendimento do que eles acham correto e o que eles não acham. A direita não, a direita parece que é cada um querendo aparecer mais que o outro, cada um tendo que ver quantos likes teve a mais no Facebook ou no Instagram e poucos tentando avançar uma pauta política sólida de grupo. Eu acho que falta esse sentimento de grupo. Então, essa questão partidária, que vocês viram a briga que foi no PSL nesses últimos 1 ano e meio, reflete um pouco isso. A questão da direita não ser forte ainda no Brasil do ponto de vista estrutural político, e não ter esse amadurecimento a nível de pessoas que estão ocupando os cargos. Deputado, a gente falou bastante sobre a questão, a expectativa de vacinação para vencer o coronavírus. A gente sabe que a economia do Brasil foi muito afetada, gerando desemprego, fechamento de comércio e tudo mais. Não dá para a gente encerrar o programa sem pensar numa solução, numa perspectiva para isso. Como é que o senhor vê possibilidade de recuperação econômica a curto e médio prazo e como o parlamento pode auxiliar nesse sentido? Acredito que o mais importante agora, por incrível que pareça, são as gestões municipais. Eu vi muitas candidaturas, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, que fizeram propostas e muitos deles ganharam as eleições, dizendo que continuariam com programas parecidos com o que implantamos esse ano através do governo federal. Um deles foi o programa do auxílio emergencial, que era os R$600, caiu para 300 e no final do ano agora vai ser extinto porque não tem dinheiro para fazer tudo. Mas eu vi muitas prefeituras que colocaram nos seus planos de governo e ganharam as eleições que se comprometeram com a população a continuar alguns programas como do microcrédito, de incentivo ao empreendedor, principalmente ao pequeno e ao médio, e a questão do auxílio emergencial. Então eu vejo que se a gente tivesse uma política conectada, e é isso que eu espero que aconteça, entre o governo federal, governos do estado e as novas prefeituras que vão assumir agora em janeiro, nós podemos ter um plano de saída da crise. Porque não adianta você ter um plano nacional e não ter lá na ponta algum planejamento com foco nisso. Então, se a gente conseguir ter minimamente um planejamento municipal ou local, que cada um tem sua peculiaridade,
um planejamento regional, porque os estados acabam cuidando dos bancos de emprego, da questão dessa oferta macro-regional de emprego e do governo federal que formula a política econômica em nível de leis, nós temos uma solução para a crise. Mas eu volto a falar, no cenário de hoje, poucos conseguem enxergar isso, porque é muita briga visando 2022. Então, isso é o que eu torço. Talvez não seja o que eu acredito que vai acontecer, infelizmente. Muito obrigado, deputado, pela entrevista. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em nossas redes sociais. Obrigado, deputado Felipe Francischini, pela entrevista e obrigado também a você pela sua companhia. Até a próxima.